Boa noite, irmãos, boa noite a todos que nos ouvem nessa hora. Eu sou o pastor Fábio Estevão, aqui da Igreja Presbiteriana em Palmeiras, na Bahia, na Chapada Diamantina. Nós desejamos que a graça bendita do Senhor possa ser abundante na vida de cada um, nesta noite, hoje e sempre, para a glória e honra do nome do Senhor. Eu gostaria de, nesta noite, trazer uma meditação na palavra do Senhor para o nosso conforto e edificação. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Nós leremos o capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3. E à medida que formos falando, à medida que estivermos assim elucidando esse texto, nós leremos todo o capítulo. Mas eu gostaria de que nós estivéssemos nesta noite meditando a respeito do modelo e daquilo que tem sido anunciado, aquilo que tem sido propagado nos nossos dias, nos últimos dias, pois cada dia que passa vivemos cada dia mais estes últimos dias. Paulo, escrevendo a Timóteo, já alertava Timóteo a respeito dos perigos dos últimos dias. E hoje eu gostaria que nós estivéssemos meditando sobre o que é e como é a religião dos últimos dias. Vivemos hoje dias onde as pessoas têm se colocado, o homem tem se colocado como o centro de todas as coisas e de todas as atenções. Vivemos hoje dias onde a cada dia que passa várias terminações, denominações têm surgido e precisamos, à luz da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, estabelecer aquilo que Deus tem nos alertado, aquilo que o Senhor, pelo seu Espírito Santo, tem falado aos nossos corações a esse respeito. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, Timóteo seria o seu sucessor, ele alerta a respeito dos últimos dias, dias difíceis. Capítulo 3, versículo 1 diz: "Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis." Cada dia que passa, os tempos estão cada vez mais difíceis. E precisamos, assim, estar firmados no Senhor em meio a estes tempos difíceis. Mas o que nós podemos aprender neste texto? O texto nos revela, nos mostra que estes últimos dias e esses tempos difíceis serão caracterizados por uma religião, mas uma religião sem Deus. Veja o que nos diz o versículo 2. Pois os homens, o texto nos diz, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Como nós afirmamos, nos últimos dias, conforme nós vemos a palavra do Senhor nos mostrar, será visto uma religião, mas uma religião onde não é a religião em que Deus é o centro, mas a religião em que o homem, é o centro. Nós poderíamos chamar isso de egolatria, religião sem Deus. As pessoas estão cada vez mais voltadas aos seus sentimentos, aquilo que passa dentro do seu próprio coração e dos seus próprios desejos. O texto nos diz sobre a avareza, os homens arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, pessoas que desobedecem a Deus e à lei de Deus. Então nós estamos diante de uma religião sem Deus, de uma religião onde o Deus que o homem tem procurado é ele mesmo, é o seu próprio eu, sua própria vontade. Vivemos dias de uma religião corrompida. Meus queridos, precisamos abrir os nossos olhos a respeito desse assunto, a respeito deste tema. Religião sem Deus. Lá no livro de Apocalipse, nos fala que nos últimos dias sobrevirá a besta, o homem da iniquidade. E o que é mais interessante é que a numeração, o número que se representa a besta no final dos tempos é o número 6, o superlativo daquilo que é humano. 6, 3 vezes,
seria o superlativo na língua bíblia, na linguagem bíblica, daquilo que é meramente humano, tanto na mão quanto na testa, pensamentos e ações voltados para aquilo que é humano, meramente humano. Precisamos tomar cuidado com isso. Nós somos chamados para servir a Deus, para olhar para o alto, para as coisas que estão lá em cima, para ter os nossos pés aqui de forma provisória, mas acima de tudo olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus. Que possamos viver para Deus, glorificando a Deus. Mas o texto ainda nos revela algo mais. O texto nos diz que, além de ser uma religião corrompida sem Deus, uma egolatria, nós estamos vivendo dias onde as pessoas querem viver uma religião ou uma vida espiritual, se é que podemos chamar assim, sem o novo nascimento, sem uma nova vida, sem a regeneração. Versículo 5 nos diz, 5 e 6, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes, é o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. O texto nos fala aqui claramente a respeito de uma piedade, de uma vida aparente, de uma vida apenas de casca exterior, sem uma vida nova interior. Então vivemos dias onde as pessoas têm apregoado uma religiosidade de aparência, de vestimentas, daquilo que é externo, daquilo que é do cerimonialismo, daquilo que é aparente. E a palavra do Senhor nos mostra a respeito destes últimos dias difíceis, religião sem Deus, mas agora nós vemos religião sem regeneração, sem mudança de vida. Precisamos abrir os nossos olhos. O texto nos fala claramente que devemos fugir dessa ideia e desse conceito de tentar agradar a Deus ou de tentar buscar a Deus sem que por Deus sejamos transformados. O texto ainda nos fala a respeito de religião sem Deus, sem regeneração, mas também sobre uma religião sem as Escrituras. O versículo 7 ao 9 nos diz que aprendem sempre, sem jamais poderem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé, eles todavia não irão adiante, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceram como o daqueles. O texto nos fala aqui a respeito de uma religião sem as orientações devidas de Deus, uma religião sem as sagradas escrituras. O texto, Paulo falando a Timóteo, ele nos fala a respeito de uma egolatria, nos fala a respeito de uma religião onde as pessoas vão cultuar aquilo que é exterior, meramente exterior, mas aqui também nos fala sobre uma religião onde não há orientação de Deus, onde não há a busca pelo conhecimento da verdade de Deus. Há uma citação aqui a Janes e Jambres, certamente aqueles que resistiram a Moisés quando ali estavam no palácio de Faraó, em que preferiram obedecer e servir aos caprichos e à vontade de Faraó do que a servir à vontade e à verdade de Deus. Meus queridos, precisamos tomar cuidado nos últimos dias, buscando na palavra do Senhor, servindo ao Senhor com todo o nosso coração. O texto ainda nos fala, neste mesmo capítulo, como deve ser, como nós devemos nos portar nestes últimos dias, nestes dias difíceis que nós passamos. Precisamos seguir as mesmas orientações que Paulo deu a Timóteo. A primeira orientação que Paulo deu a Timóteo é a respeito da vida, da piedade, da santidade na doutrina. Versículo 10 diz assim: Tu, porém, Timóteo, não seja igual, não seja assim, diz o texto, tem seguido por perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. E as minhas perseguições e os meus sofrimentos
quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O apóstolo Paulo fala para Timóteo que nos últimos dias nós precisamos estar firmes na doutrina dos apóstolos, na doutrina da palavra, naquilo que está registrado na palavra, vivendo de acordo com piedade, vivendo piedosamente nos dias difíceis, de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Tu, porém, Timóteo, não vai ser assim. Tu, porém, meu irmão, seja diferente. Permanece, segue de perto a palavra de Deus, siga de perto aquilo que está estabelecido pelo próprio Deus para a tua vida, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Não de uma religião onde o eu, o ego, seja o principal. Tampouco de uma religião onde não exista mudança de vida ou uma religião sem as Sagradas Escrituras. Mas que nós possamos cultivar uma piedade, uma vida cristã na doutrina da palavra do Senhor. O texto ainda segue, o apóstolo Paulo nos diz nos versículos 14 e 15 sobre a piedade que ele deveria ter na sua família. Certamente isso é muito importante falar hoje, porque a maioria das pessoas estão em casa, nesse isolamento que esse período pandêmico nos trouxe, que nós precisamos viver em família. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, diz: Tu, porém, versículo 14, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Piedade na doutrina, mas também piedade na família, em casa. Diferente daqueles que querem viver uma religião sem regeneração, sem vida transformada, apenas uma religião de aparência, nós possamos viver uma religião profunda, começando dentro da nossa própria casa, vivendo socialmente dentro da nossa família, vivendo para Deus e servindo ao Senhor. Timóteo teve o privilégio de aprender da sua mãe, da sua avó. Ele aprendeu desde cedo as sagradas letras, diz o texto, as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação. Ele aprendeu da sua mãe, da sua avó, que nós também possamos cultivar dentro das nossas casas, das nossas famílias, as sagradas letras, a palavra de Deus, que pode ensinar os nossos filhos, pode nos ensinar a viver cada vez mais para a glorificação e honra do nome do Senhor. Os maridos amando as suas esposas, as esposas cultivando, sendo submissas aos seus maridos, os filhos sendo obedientes aos pais, crescendo e, acima de tudo, plantando e colhendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E por último, o apóstolo Paulo ainda fala a respeito da doutrina, da piedade, não só na doutrina e na família, mas também da piedade na igreja, de uma vida constante de vivência da santidade também na igreja. Um dos textos bem conhecidos de todos nós, versículos 16 e 17, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Precisamos cultivar a piedade em casa, na nossa vida constante, individual, na doutrina, na busca pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus pode e é útil para fazer tudo nas nossas vidas. A palavra de Deus é suficiente para transformar completamente o nosso viver e nos tornar perfeitos homens, perfeitas mulheres, jovens, adolescentes, que exaltam e glorificam o nome do Senhor. Vivemos dias difíceis, vivemos dias de luta, de muita perseguição e de dificuldades, mas que nós possamos buscar na palavra do Senhor, passar por esses momentos difíceis, glorificando e exaltando o nome do Senhor, na doutrina, em casa, na igreja, vivendo para glorificar a Deus, cultivando os frutos do Espírito na nossa vida, para que possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe nesta hora,
em nome de Jesus. Abençoe a tua vida e a tua família, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, meu irmão.